Olá, turminha! Hoje nós estamos aqui para ver o assunto de história, que iremos trabalhar como tempo cronológico. Nós já vimos um pouquinho sobre o tempo cronológico, mas aí a gente vai na parte de contextualização. Como vocês viram ontem, na nossa aula, vocês fizeram o tempo cronológico de cada um de vocês. Essa ação de relembrar é essencial para a construção do sujeito histórico, que você é. Essa ação é muito praticada pelos historiadores. Ela procura identificar como viveu uma determinada pessoa ou uma sociedade. Então eu trouxe aqui para vocês. Como organização temporal, a linha do tempo, que é o que vocês fizeram ontem. A linha do tempo é um artifício de organização temporal usado por várias áreas, uma vez que não é apenas a história que a utiliza. Dessa forma, é possível colocar uma linha do tempo os conhecimentos cronológicos de qualquer elemento. Podem ser os fatos de desenvolvimento de uma pesquisa, a evolução de uma descoberta, os acontecimentos da vida de uma pessoa famosa, a criação de leis ao longo do tempo em um determinado país, um determinado lugar. Então, observe a linha do tempo que é apresentada na história das leis trabalhistas no Brasil, ou seja, as leis que direcionam o trabalho das pessoas, esclarecendo quais são os seus direitos e deveres. Então, onde eu trouxe uma linha do tempo, que foi o período no Brasil, o período colonial, o período da coroa, que traz toda a trajetória do Brasil, e hoje eu trago também outra linha do tempo, que é a linha do tempo da lei trabalhista, para que vocês continuem a aprender, a construir esse conhecimento nessa linha temporal. Ontem em sala vocês fizeram a linha temporal de vocês. Alguns colocaram o período porque sabiam, lembravam ou tiveram a ajuda do papai e da mamãe, mas outros não colocaram. Então vocês vão observar aqui que realmente é essencial que coloque essa data, para que cronologicamente a gente perceba a evolução desse tempo, tá? Então, como vocês viram, essa linha aqui do tempo, ela tem uma característica nova, diferenciada da aula de ontem. Colocamos em cima todas as datas decorrentes da lei trabalhista e embaixo as ações que aconteceram naquele momento. Então eu vou ler aqui para vocês. Em 1888, abolição da escravidão, chegada de imigrantes com a mão de obra. Então foi um processo de abolição dos escravos e a chegada de imigrantes para a mão de obra nas fazendas, na parte da pecuária, dentre ao processo de produção, do nosso país. Em 1891, a Constituição Republicana não contemplava todas as relações de trabalho. Então, assim, as pessoas eram ainda exploradas, Já existiam algumas regras, mas ainda não tinha todos os seus benefícios. Então, em 1930, foi passado a criar o Ministério do Trabalho, onde aí surgiram-se várias leis. Em 1943, teve a criação da CLT por Getúlio Vargas. É a questão das leis trabalhistas, e aí a carteira de trabalho predominou, certo? Inclusive tem uma imagenzinha aqui para vocês identificar que a carteira de trabalho nesse momento foi a criação dela. Então, em 1979, greve dos metalúrgicos do ABC se intensificava. Foi um processo de greve de industrialização com a prioridade de melhorias nesse âmbito, certo? Diante das leis trabalhistas. Em 2015, a regulamentação do trabalho doméstico, ou seja, todas aquelas pessoas que trabalhavam em casa tiveram sua documentação regularizada, pois ainda eram mantidas como escravos no período, Mesmo já desde 2015, tão perto, um período tão próximo ao que a gente vive hoje, muitas pessoas trabalhavam sem carteira assinada, sem a seguridade, Então, nesse período foi regulamentado o trabalho doméstico, no caso das empregadas domésticas, como regulamentar. Em 2017, teve uma reforma trabalhista aprovada sem consultar a classe trabalhadora, prejudica direitos já constituídos. Então, em 2017,
houveram algumas modificações que prejudicaram todo o processo que tinha sido construído desde 1930. Então, que foi uma evolução durante o decorrer desse tempo. Nesse período aqui, houve algumas coisas que vieram a prejudicar algumas leis que já existiam. Então, eu trouxe isso daí para vocês terem uma noção de como construir uma linha do tempo, certo? Vocês podem construir de diversas formas, desde que traga todo o percurso da evolução daquele aspecto que está sendo trabalhado. Então, a linha do tempo, ela vem ajudar para construir, né? É um estilo, um meio investigativo, vamos dizer assim. É um documento que trabalha a investigação dos fatos no decorrer daquele tempo. Então, eu trouxe mais aqui. Como nos localizamos no tempo? Como é que a gente identificou essa localização do tempo, né? A história lida com períodos muito longos de tempo e, por esse motivo, determinados conjuntos de anos receberam nomes específicos como milênio, século ou décadas. Observe os quadros abaixo para compreender melhor esses conceitos e outros que você utiliza no seu dia a dia. Então, nós temos aqui um milênio, quer dizer 1000 anos, um século, 100 anos, uma década, 10 anos, um ano, 365 dias, 365 dias, 12 meses, um mês, 4 semanas, uma semana, 7 dias, um dia, 24 horas e uma hora, 60 minutos. Então, cronologicamente, nós temos aí o fator tempo. Como localizar o fator tempo, né? Então, se uma pessoa disser assim, eu quero viver por 100 anos, ela também pode dizer, eu quero viver por um século, certo? Então, essa metodologia está correta, toda justa? Sim. Ela pode utilizar os dois métodos para poder falar que quer viver 100 anos. Da mesma forma, pode dizer, eu já quero viver mil anos, ou então eu quero viver um milênio. Também pode ser trabalhada dessa forma, certo? Então é uma forma de trabalhar a questão de décadas, séculos e milênios, e ela está trabalhando os períodos da história, certo? Quando eu vou descobrir, quando um historiador ele está descobrindo algo, ele pode dizer, isso viveu um milênio, né? Encontramos essas relíquias aqui que equivale a um século, então quer dizer 100 anos. É uma forma de se expressar, é uma nomenclatura nova, tá? E aí vamos lá. Então escutem aí o que eu trouxe. Nós já vivemos mais de uma década, parece pouco, mas é bastante. Quantos anos vocês querem viver? Então uma década é a nomenclatura de 10 anos, tá? Aí o colega vai dizer assim, eu quero viver 100 anos, quer dizer, quero viver um século. Ele precisaria colocar 100 anos e viver um século, pois os dois já falam a mesma coisa, né? E aí ele riu. O outro vai dizer 100 anos, então eu quero viver um milênio. Então a fala desse daqui, ele não precisou dizer que queria viver 1000 anos, né? Ele não precisou repetir. Na segunda fala, nós vemos que tem uma redundância, porque 100 anos é a mesma coisa de um século. Então ele não tem a necessidade de estar vendo essa repetição. E colocou esse quadrinho aqui para que vocês entendessem um pouco sobre a necessidade dessa nomenclatura, que aí deixa de existir a necessidade de eu repetir a quantidade de tempo, porque eu já subentendo que é um século, 100 anos. Então, como a comunidade registra suas experiências? De maneira particular, né? Porque cada povo se identifica com uma determinada forma de registro. Então, cada localidade, ela vai ter a sua forma particular de registrar as coisas, tá? Então, por exemplo, aqui, além disso, essas formas de registrar as experiências humanas se modificaram ao longo do tempo, pois conforme a tecnologia se mudou, também mudaram os meios de que garante a prevenção da história de um grupo de pessoas. Pois bem, elas se modificam de acordo com o tempo, porque se a gente voltar lá na história, na pré-história, os homens registravam através de pinturas rupestres, tá?
E aí que inclusive eu coloquei aqui, né? Assim, na pré-história, por exemplo, os homens registravam suas experiências por meio das pinturas rupestres, mas depois do surgimento da escrita, ela se tornou a forma majoritária de registro. Então, antigamente, quais eram os artifícios? Eles não disponibilizavam de tecnologia. Então, quais eram os artifícios? Eles utilizavam alimentos ou mantimentos que emitiam tinta, utilizavam as cavernas, que eram os lugares onde eles ficavam, né? E aí eles registravam, e tinham a necessidade de registrar todo aquele tempo que eles viviam ali, de forma que registrava o que a comunidade, as experiências daquela comunidade praticava. No decorrer do tempo, a tecnologia foi surgindo, então houveram outros meios de se comunicar e mostrar essas experiências. Então, hoje, atualmente, nós utilizamos muito do recurso da tecnologia, fotografias, computadores, internet, mensagens. Então, tudo isso é uma forma de registrar o tempo, tá? E aí eu trago aqui umas observações que vocês podem observar aqui, essa forma de registrar. Observe abaixo. Vários exemplos de registros humanos. A foto da primeira presidente mulher do Brasil é uma forma de registrar um marco histórico dentro da história. Uma ilustração que representa a explosão de uma bomba atômica, um acontecimento, né, devastador. Uma pintura que retrata os trabalhadores urbanos, então a questão da industrialização do processo, né, de trabalhista, né, exploração de muitas pessoas. Então aqui, né, um recado, né, um bilhete. Então esse bilhete aqui retrata a experiência, né, entre a família. Mãe, obrigado por me ensinar tudo e que realmente é importante ler a rir muito da vida. Feliz Dia das Mães. Então, quer dizer, um momento marcante daquela família, onde ela deixa um relato, uma experiência vivida entre o laço afetivo de mãe e filha, né? E aí nós temos aqui a Estátua da Liberdade, que é uma grande escultura localizada nos Estados Unidos, que retrata a liberdade, né, daquele povo naquele período. Está retratando uma passagem do tempo cronológico deles. E aqui, por último, as pinturas rupestres, feitas na época da pré-histórica, que era forma de se expressar, né? De contar aquilo que aquela comunidade vivia. Então, todas essas aqui são formas de trazer para a sociedade a sua história, né? Então, como é possível perceber a partir das observações das imagens? Em cada época, as pessoas escolhem diversas formas de registrar suas experiências e de seus pares. O conjunto de registros passados colabora com a construção da história, que a partir de análise minuciosa e atentas dos historiadores, tentam desvendar o modo de vida de uma determinada época ou se dedica a encontrar melhor a maneira de salvaguardar as experiências presentes para que as pessoas futuras tenham acesso a elas. Então é uma forma de registrar e que futuramente outras pessoas possam entender o que foi passado, o que aconteceu naquela localidade, naquela sociedade, naquela comunidade, dentro daquela família ou dentro daquela casa. Então são esses aspectos que a gente pode registrar para que as outras pessoas guardem na memória todos esses registros. Além disso, essas imagens também revelam que os registros são bastante influenciados pela tecnologia, né? Quer dizer, a foto da presidente só pode ser tirada se tivesse uma câmera. O quadro pintado da indústria só pode ser feito porque um ator ou porque um pintor pôde observar e fazer essa pintura. A estátua ela foi composta por alguém que tinha a habilidade desse trabalho. Então todas essas tecnologias foram trazidas. A bomba foi explodida porque alguém utilizou a tecnologia a favor disso. Então as tecnologias elas estão influenciando, né, todo esse processo. Antigamente, a pré-história, as pessoas não tinham acesso a vários meios de registro como nós temos hoje. Então, elas registravam suas ações nas cavernas, como já falei, utilizando pedras e pigmentos retirados dos alimentos.
Hoje, a tecnologia digital possibilita o maior acúmulo de informações e viabiliza mais clareza dos registros das experiências vividas pelos seres humanos. Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender todo o processo, né? Que diante de tudo que a gente viu hoje, vocês consigam relembrar fatores essenciais que construam essas experiências dentro do processo histórico, né? O sujeito histórico faz parte desse processo. E é isso. Bons estudos e fiquem com Deus e até amanhã.